Olá, pessoal! Nós estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula e a gente está discutindo aqui sobre sustentabilidade. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui comigo. Então, bora lá dar nossa quantidade, que ainda tem muita coisa para eu poder falar aqui com vocês. Então, a gente estava falando no terceiro ponto dessa consciência planetária, que é sobre informação. A gente precisa ter conhecimento e informação sobre de que forma que nós estamos utilizando os recursos naturais dentro do território da cidade, do estado que a gente vive, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um ponto, a agricultura intensiva no Brasil. O que isso significa, gente? É a atividade socioeconômica que mais utiliza água em todo o mundo. 70% em média de toda a água consumida no planeta. No Brasil, esse valor sobe para 72%. Em alguns países subdesenvolvidos, ultrapassa os 80%. Olha aí a fonte. Para vocês terem uma ideia, para produzir 1 quilo de batata se utiliza 2 litros de água. Para produzir 1 quilo de milho se utiliza 1.000 litros de água. Gente, até eu, quando eu estava fazendo essa aula, eu fiquei impressionada. Que não é possível que para fazer 1 quilo de batata a gente gaste 2.000 litros de água. Gente, é muito impressionante, né? Eu acho que eu não coloquei aqui. Mas eu pesquisei uma vez, eu vi uma pesquisa que não, foi em um podcast. Eu vou trazer essa informação para a gente na próxima aula, que é sobre calça jeans. A calça jeans é uma das roupas que gasta mais água para ser produzida. Vocês têm noção disso? Eu não sabia, né? E aí, gente, é algo assustador, é uma quantidade absurda. Por isso que também dentro da sustentabilidade entra a ideia da gente ter muito mais consciência sobre o que a gente usa, né? Será de onde é que vem a minha roupa? De que forma que ela foi feita? É uma calça que eu compro que vai durar um mês ou ela vai durar um ano? Entende? Isso também envolve aqui a sustentabilidade, né? E é claro que também envolve o que? Uma questão econômica. Porque imagina aqui comigo, Catiane, a Nádia, o Fernando, o Nicolau, o João Carlos. Tu imagina assim, né? Hoje a gente fala do fast fashion, que é aquela roupa, né, da C&A, da Riachuelo, da Marisa. É uma roupa que ela tem um preço relativamente mais acessível, mas ela também tem uma qualidade muito mais baixa, né, do que uma roupa de uma marca, de uma roupa que tem toda uma consciência ambiental na produção, né? A gente tem roupas que tem o algodão é mais natural, que o tingimento ele é mais natural e consequentemente essas roupas elas acabam ficando mais caras, né? Então tu imagine, quando eu vou lá na C&A e eu compro ou no camelô, vou lá no camelô, né? Eu compro uma bolsa que foi R$ 20, e aí eu vou na Prada e eu compro uma bolsa que foi R$ 20.000. Teoricamente é porque aquela bolsa ela tem uma qualidade muito melhor. Ela vai durar muito mais tempo. Inclusive, nós temos até um comércio aí, que é o comércio de luxo, né? Em que bolsas, elas agora são super valorizadas, porque tem bolsa de R$ 50.000, gente, da Chanel, né? Então, é óbvio que, professora, quem que vai ter dinheiro para comprar uma bolsa de R$ 50.000? Provavelmente não sou eu que sou professora, né? Então, eu vou comprar minha bolsa onde? Uma bolsa mais barata. E aí é que entra a questão. A gente compra o mais barato devido ao nosso poder aquisitivo, né? Então, até isso na sustentabilidade é muito difícil da gente manter, de fato, uma vida mais sustentável, porque também requer dinheiro. Então, que a gente possa, pelo menos, fazer escolhas e trocas que são mais conscientes, que são mais sustentáveis. Então, beleza, eu não vou comprar a roupa que está ali naquele camelô, porque ela não tem qualidade, eu não sei como que ela foi feita, se aquele trabalhador recebeu, de fato, aquele dinheiro por aquela roupa, mas que eu possa pelo menos, né, ter um pouco mais de consciência, procurar formas que sejam mais sustentáveis, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Então, olha aqui, os fertilizantes e os agrotóxicos, gente, eles comprometem a biodiversidade dos riachos, dos rios, destrói o micro-organismo,
E uma mentira que é muito contada sobre agrotóxico, fertilizante, é de dizer, né, que é porque precisa, porque o alimento ele é melhor, ele vai durar mais tempo, e todo mundo fala mal do agrotóxico, mas olha, gente, no Brasil, 70% da comida que chega na tua mesa é agricultura familiar. Certo? É agricultura familiar. E a agricultura familiar não usa agrotóxico, não. Então, a gente precisa realmente. O agrotóxico, quando a gente fala do agrotóxico no agronegócio, é porque as sementes elas são modificadas, né? Muitos desses remédios, é um remédio, é colocado nessas hortaliças, nesses grãos, para que eles consigam demorar mais tempo até sair do meio ambiente, ir para o supermercado, até chegar na tua mesa. E o uso de agrotóxicos no Brasil vem crescendo consideravelmente. Existe todo um movimento de luta para conscientizar, né, para reivindicar o poder público para que esses agrotóxicos eles possam diminuir. É uma luta bem presente aqui no Brasil, viu? Então, prestem atenção aí nesse contexto. Olha que ainda dentro da informação, a gente tem a pecuária e a avicultura, que respondem por boa parte do consumo da água. Os excrementos podem causar estragos quando despejados nos rios, né, gente? Observação, olha, produzir 1 quilo de carne de boi consome mais de 15 mil litros de água. Gente, é impressionante, é sério. Eu fiquei aqui impressionada quando eu estava fazendo aqui, gente, essa aula. Tá aqui a fonte, o link, ó, caso vocês queiram depois ler a matéria inteira, tá certo? É muito impressionante, gente. 15 mil litros de água para tu produzir 1 quilo de carne. Então, quando tu compra 1 quilo de carne aí na tua cidade, tu também tá comprando aqui 15 mil litros de água, né? E aí, por isso, a gente precisa refletir sobre essa indústria da carne, que ela não é só não só é uma das maiores consumidoras de água do mundo, mas também é a maior consumidora de grãos, né? Mais da metade de todos os grãos cultivados no mundo destinam-se à alimentação de animais explorados para o abate. No Brasil, o número é ainda mais alto, é 78%. Gente, é impressionante. É por isso que um dos movimentos que tem crescido muito no Brasil e no mundo é o movimento vegano. Coloca aqui no bate-papo o pessoal de São Luís do Piauí, de Santo Antônio, de São João da Canabrava. Coloca aí no nosso bate-papo, gente. Santo Antônio que está aqui conectado, mas nunca nem apareceu, né, Santo Antônio? Cadê o professor, a professora presencial, por favor? Vocês já ouviram falar no movimento, no veganismo? Coloca aí no nosso bate-papo se você sabe o que é. Olha, gente, a indústria da carne, né, é a maior consumidora de água do mundo e também de grãos. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos maiores produtores de soja. E essa soja não é para virar proteína de soja para a gente comer como alternativa à carne vermelha ou à branca, né? E nem é também para fazer óleo. A maior produção da soja que existe no Brasil é para virar comida de boi, gente. Então, a indústria da carne ela é uma das maiores do mundo e é uma das que mais consome água e grão, tá certo? E aí, quando eu falo aqui em o movimento vegano, ninguém conhece aqui o pessoal aí de São Luís, de São João da Canabrava, professora Catiane, a Nádia, o João Carlos, apareçam aí no nosso bate-papo. Vocês nunca ouviram falar sobre esse movimento, o que é o veganismo? Coloca aí no bate-papo, eu quero saber aqui de vocês. Vou esperar vocês colocarem aqui no nosso bate-papo, tá certo? E você, Nádia, já ouviu falar, Nádia, no movimento vegano? O João Carlos, já ouviu falar no movimento vegano? Catiane, coloca aí no nosso bate-papo. Então, gente, olha, o movimento vegano é justamente a ideia de não consumir produtos que tenham origem animal. Olha aí, o João Carlos disse que já ouviu falar, né, João?
João Carlos, então teu nome é João Carlos Nicolau Alves, né? Entendi. É eu que tava. Eu achei que era tipo um nome. O link, né? A conta era o João Carlos, mas aí tu tinha escrito o Nicolau, entendi. A Catiane. Ah, entendi. Isso mesmo. Então, olha, gente, o movimento vegano é justamente sobre você não consumir nada que tenha origem animal. Não, não é para ser nem comida, mas também nem um couro, né? Não se consome nada de origem animal. Esse é um movimento, gente, que vem crescendo cada vez mais. É um movimento também de consciência sobre os recursos naturais, porque não se trata apenas de um amor aos animais, né? Mas se trata justamente de uma consciência sobre o meio ambiente, sobre o meio em que tu está vivendo, né? E sem falar que a gente tem muito aquela ideia de que um alimento, um prato, uma alimentação correta é a que tem a carne, gente. É a que tem proteína, mas a gente acha que proteína só está presente em carne vermelha. E a verdade é que não. Nós temos vegetais, grãos, leguminosas que são muito ricos em proteínas, né? E aí a pessoa que é vegana, ela não come só folha, né, gente? Então isso também é um movimento que tem crescido muito no mundo, justamente por uma conscientização em relação aos recursos naturais, de que forma que a gente está utilizando esses recursos. Então é bem interessante, vale a pena a gente ficar aí de olho, né? E eu sei que às vezes é bem difícil, né? Algumas pessoas param de comer carne por amor aos animais, porque a gente sabe que é uma indústria muito triste, é uma indústria muito violenta, gente. Será de que forma que esses animais estão morrendo? Será que é uma forma correta? Será que é a forma adequada? Porque a forma ética é que eles não sintam dor, né? Mas não tem como, gente. Parece que o animal sente, ele fica estressado quando ele tá ali naquela fila do abate, né? Então, inclusive, aí na internet, a gente tem inúmeros filmes sobre produção de carne no Brasil e no mundo. Tem um documentário que eu acho que ele é um dos mais antigos que já foi produzido sobre conscientização de que forma que essa carne a gente consome, que é justamente o carne fraca, é o nome. Então, se tu tem um estômago forte, se tu é uma pessoa aí que não fica abalada, assiste o Carne Fraca, porque tu vai ficar, gente. Uma vez, eu acho que eu nem consegui terminar de assistir tudo, porque assim, era horrível, é uma coisa assim. Gente, sério. Depois que eu assisti, eu fiquei assim, bem abalada. Eu passei um tempo tentando fazer uma dieta vegetariana, mas é preciso, gente, ter muita consciência. Ainda não cheguei nesse nível, mas assim, é algo assustador, né? A forma também como acontece o abate dos animais no Brasil. É claro, não é generalizado, mas é realmente assim algo que a gente precisa ter informação. Informação é a base de tudo, né? Olha aqui, outro que gasta muita água, o turismo predatório. Gente, turismo predatório é o conjunto de práticas e atividades turísticas que acontecem no mundo de um modo desordenado e irresponsável, causando um impacto muito negativo nas esferas ecológica, cultural, social e econômica. Então, o turismo predatório, a gente leva contaminação, a gente esgota os recursos naturais de um determinado local, né? Por exemplo, hoje no Brasil, eu sei que Jericoacoara, no Ceará, também a gente tem Fernando de Noronha, em Pernambuco, que é ali, né, um território que é protegido, é um patrimônio, existe uma determinada quantidade de pessoas que podem entrar naquele local. Por que isso, né? Teoricamente é para que a gente possa proteger aquele local, para que o turismo predatório eu vou visitar, mas, gente, eu acabo destruindo, sujando aquele lugar. A quantidade de lixo que a gente encontra em uma praia, a quantidade de lixo que a gente encontra quando vai em uma cachoeira, não tem como, a galera não tem consciência, não tem respeito. Né? A gente vai visitar uma cachoeira aqui nas proximidades de Teresina. Quando chega lá, tá lotado de lixo. As pessoas vão,
gosta de tomar o banho na cachoeira, leva lá o cooler, o isopor, coloca a cerveja, ficam lá de boas, nem sequer leva o lixo de volta. Gente, não tem como. A gente precisa ter responsabilidade quando a gente for visitar um determinado lugar, né? Guarde seu lixo, gente, não caia a mão, né? Não, é sério, é para ficar revoltado, porque não tem como. Né? A gente parece que tem perdido cada vez mais a consciência e o respeito com o meio ambiente, né? Olha, em muitos locais no Brasil não há estrutura para a prática do turismo responsável. Mesmo assim, são construídos hotéis, pousadas em locais que são inadequados. E o objetivo é o quê? Atrair turista e dinheiro, né, gente? Ah, professora, mas o turismo ele faz com que a cidade desenvolva. Gente, beleza. Mas que turismo? É um turismo responsável? Porque se não for, gente, aí também não adianta, né? Bom, ainda dentro da informação, olha aí, abastecimento industrial consome 22% da água tratada do planeta. Para produzir uma camiseta. Ah, eu tá aqui. Olha aqui, liga. Para tu produzir uma camiseta de algodão, se consome quase 3.000 litros de água. Para produzir um carro, custa mais de 400.000 litros de água, gente. Não, sério, vocês não estão ficando chocados com essas informações aqui, não, gente. Olha, os efluentes, né, que são os resíduos das indústrias, lançam nas águas metais pesados, como o arsênio, o chumbo, o cádmio, o cromo, o mercúrio, o zinco. Solta solventes, resíduos tóxicos, como os organoclorados, que têm um efeito acumulativo na cadeia alimentar. E todos esses produtos químicos aqui, o peixinho vai comer. Depois, quem é que come o peixe? É o ser humano. Tudo isso aqui vai parar dentro do nosso organismo, né, gente? Então, a indústria, ela é uma da que mais gasta água no planeta, né? Então, olha aí, para produzir um carro, gente, 400.000 litros de água é muito impressionante, né? Olha, o consumo doméstico da água é responsável por 8% da água tratada, também tem um grande desperdício. O esgoto de casas e de instituições, 80% da água consumida se transforma em esgoto, né? E olha o outro detalhe, há poucas estações de tratamento de esgoto. 65% do esgoto dos efluentes são despejados in natura, ou seja, 65% do esgoto não é tratado. É jogado de forma direta no rio. Então eu fico até refletindo, ali na minha casa, onde eu vivo, provavelmente o esgoto que sai da minha água, ele não está indo sendo tratado. Ele está sendo jogado no rio, porque são 65% do esgoto, gente. Isso aqui é só dado do Brasil, viu? É só dado do Brasil que eu estou falando. Então, falta rede de esgoto, gente, nas casas brasileiras, né? E a gente vê isso principalmente onde? Nas regiões periféricas, né? Infelizmente. Olha aí, o lixo, os resíduos sólidos, as cidades produzem diariamente muito lixo, gente. Olha aqui esse dado, a cidade de Teresina produz 42.000 toneladas de lixo todos os meses. É muito lixo, 42.000 toneladas de lixo, gente. É impressionante. Olha, para vocês terem uma ideia, a cidade, ela está crescendo tanto que o aterro sanitário, ele deve existir, tem uma determinada quilometragem que um aterro sanitário, ele deve estar longe de onde se concentra a população urbana, né? Aqui na cidade de Teresina, o aterro sanitário, dá para a gente ver o aterro sanitário, né, Yara? Dá para a gente ver, para vocês terem uma noção. Então, quando eu digo que dá para a gente ver, né, aqui na zona sul da cidade de Teresina, bem pertinho ali, né, da divisa que a gente tem com o Demerval Lobão, com a casa de custódia, né, o presídio,
que fica aqui localizado na Zona Sul. Presídio também. Presídio é uma instituição que ele precisa estar afastado do centro urbano. Mas a cidade ela já cresceu tanto que as casas elas são do lado de frente para o presídio, em volta, completamente em volta, né? Então, aqui a gente tem um pré-ENEM, né, gente? Sábado passado eu fui dar aula na Casa de Custódia aqui na cidade de Teresina. E é impressionante, gente, porque a Casa de Custódia, ela é bem aqui do lado do Canal Educação, praticamente. Eu acho que não dá... Deve dar o quê? Eu acho que uns 10 quilômetros, é muito pertinho. É uns 10 quilômetros só do Canal Educação para o presídio. E por que isso? Porque a cidade ela cresceu muito. E o aterro sanitário do presídio, a gente consegue ver o aterro sanitário. Para vocês terem uma ideia, uma montanha de lixo, gente. E isso... é porque a cidade de Teresina, a gente produz muito lixo. Provavelmente as cidades de vocês também, né? Porque o ser humano produz muito lixo. Então, olha aí, cidade de Teresina produz 42 mil toneladas de lixo todos os meses. São Paulo produz cerca de 20 mil toneladas de lixo todos os dias. É muito impressionante, gente. Uma cidade como São Paulo, que produz 20 mil toneladas de lixo em um único dia, a gente nem consegue ter uma dimensão, porque de fato é muito lixo, né? Então, os resíduos orgânicos, eles acabam se transformando em chorume, que é um líquido escuro com um cheiro muito forte e altamente poluidor. E se não há aterro sanitário tratado, o chorume ele escorre pela terra e contamina o lençol freático, né? A ideia do aterro sanitário, gente, é que esse lixo ele é enterrado. É isso, né? Ele é enterrado, ele também tem a parte que toca fogo naquele lixo. Mas se ele não for feito de uma forma adequada, esse chorume ele vai penetrando até entrar no lençol freático. Daqui a pouco a gente não tem água para beber porque é tudo chorume, né? Tu liga lá a torneira da tua casa e sai chorume. Tu já pensou? Olha, agora vamos aqui analisar um pouco sobre a ação humana nos ciclos da natureza, né, gente? É muito importante que a ideia da gente respeitar os ciclos do ar, da água, da vida. Aqui tem uns ciclos degradados, né? E são degradados justamente pela ação humana, né? O ser humano, ele interfere de uma forma direta na natureza, gente. Vamos agora aqui para a quarta, que é a dimensão mística. Por exemplo, a gente vive na Terra, é a nossa casa comum, onde habitam os humanos, os outros animais, as plantas, os micro-organismos. Nós estamos inseridos nos processos cíclicos da natureza, ou seja, a gente depende da água, do sol, né, para a gente conseguir sobreviver, gente. Se lembra aqui dos dinossauros? Os dinossauros desapareceram da Terra por causa de um cometa, é isso? De um cometa? Acho que é, né? De um asteroide, justamente. E a gente fica sem luz no planeta Terra, né? Caiu lá numa região que a gente conhece hoje, que é dentro do México, e simplesmente o planeta Terra fica sem sol e os dinossauros vão morrendo, vão desaparecendo, porque sem sol tu não tem alimento, gente. A vegetação morre. Tudo que é vivo vai morrendo. Então, a gente precisa do sol, a gente precisa da água, a gente precisa do ar para sobreviver, né? Então, nós estamos inseridos dentro dessa natureza. E aí, o que seria essa mística ecológica? É o encantamento, a integração e a harmonia com a natureza. Não se refere necessariamente a um credo religioso, tá certo? Aqui é a ideia de buscar um sentido integrador da nossa existência, é experimentar um novo estilo de vida mais saudável, mais responsável. Vem a ideia da evolução espiritual, né, que é a integração do autoconhecimento, do equilíbrio, da meditação. Essa dimensão mística, ela fala bastante da relação que a gente consegue manter com a natureza. Olha, cientistas comprovam abraçar uma árvore faz bem à saúde.
saúde, né? Parece papo da galera que é hippie, né, gente? Mas é de fato uma dimensão que aqui já é comprovado que quando uma pessoa ela está em contato com a natureza, ela tem uma sensação de bem-estar. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Coloquem aí no nosso bate-papo que quando a gente está em contato com a natureza, a gente tem essa sensação de bem-estar. Eu tenho essa sensação de bem-estar quando eu estou na praia, né? Quando a gente está fazendo uma caminhada, indo para uma cachoeira, gente, dá uma sensação muito boa, uma sensação ali de fato de bem-estar, né? Olha, ainda que dentro da dimensão mística, o mundo, gente, ele é uma rede de fenômenos interligados, né? Então, olha aqui essa frase, tudo está interligado. O ser humano não teceu a teia da vida, ele é dela apenas um fio. O que fizer a teia estará fazendo a si mesmo, né? Então, é a ideia de que nós estamos interligados com o meio ambiente. A gente não vive só de forma isolada, a gente vive com o meio ambiente, né? Então, aqui a ideia é que a gente tenha uma interação de forma direta, tá certo? Olha aqui, uma frase do Leonardo da Vinci. Chegará o tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal e nesse dia todo crime contra o animal será um crime contra a humanidade, né? Isso é porque a gente vive muito naquela ideia da cadeia alimentar, como se os animais eles estivessem aqui para que a gente pudesse nos servir deles. E a gente acaba esquecendo, de fato, que, gente, um animal ele é um ser vivo, ele faz parte dessa natureza, ele integra essa natureza, né? Então, pensar ecologicamente é aprender da natureza, é refletir sobre a natureza que a gente está vivendo. Então, é muito importante, olha isso aqui do Capra, é importante perceber que as redes vivas não são estruturas materiais, como uma rede de pescar ou uma teia de aranha, são redes funcionais, são redes de relações entre vários processos. Numa teia alimentar, estes processos são processos de nutrição, de organismos comendo uns aos outros. Em uma rede social, os processos são comunicações. Então, em todos os casos, a gente está mantendo relação com o outro o tempo inteiro, gente. Por isso que é muito importante a gente repensar sobre os nossos posicionamentos, a relação que a gente mantém com a natureza. Olha, o quinto ponto aqui da consciência planetária são as atitudes pessoais. Nós devemos desenvolver no dia a dia o olhar do coração, né? Que é da gente ter uma sintonia, da gente saber de fato conviver com os animais que estão à nossa volta. Então a gente precisa ter uma consciência de assumir gestos de cuidado com a água, com a energia, com os resíduos, evitar desperdício, diminuir a poluição. E, gente, são pequenas atitudes, né? Ah, professora, do que adianta eu tô ali, eu vou economizar água, mas para fazer 1 quilo de carne se gasta 15 mil litros de água, mas aqui é que entra, é a sua consciência, gente. Se todo mundo tivesse essa consciência, nem todo mundo tem, mas que a gente possa, pelo menos, fazer a nossa parte, né? Porque isso aqui é o quê? São atitudes coletivas, né? O conceito, e aí como eu falei, o conceito de sustentabilidade vem sofrendo uma evolução nos últimos anos. Originalmente, no movimento ecológico, significa o quê? Garantir a continuidade das comunidades de vida, o equilíbrio dos ecossistemas, gente. Antigamente ela tinha uma conotação exclusivamente ambiental, mas hoje não. Hoje a sustentabilidade ela vem tendo uma relação com a economia, com as questões sociais também. É por isso que nós temos muitos movimentos como o Greenpeace, que está presente no mundo inteiro, que luta pela Amazônia. Certo? E a Amazônia, gente, é um território imenso.
é o pulmão do mundo, como a gente fala, né? Então, é muito, e está dentro do nosso território. É muito importante que a gente tenha essa consciência, que a gente saiba, né, respeitar e lutar para preservar aquele meio ambiente, gente. Então, que ações coletivas que a gente pode tomar? Olha, sociedade civil, que é eu, que são vocês, a gente pode denunciar os crimes ambientais e lutar para que a legislação ambiental ela seja colocada em prática. Além disso, a gente pode ajudar as pessoas a serem consumidoras responsáveis, a gente pode realizar projetos concretos, né, de coleta seletiva, de associação de catadores, organizar eventos, reaproveitar material e gerar poucos resíduos, lutar para garantir as políticas públicas de saneamento, como o tratamento de água, as estações de tratamento de esgoto. Tudo isso aqui é fundamental. A gente precisa, gente, ter essa consciência. A gente precisa fazer também a nossa parte. Lutar por políticas públicas, né? Será? E aí a dica que eu também dou é sobre essa semana que a gente vai ter essas entrevistas dos candidatos à presidência do Brasil. A maior parte da galera, vocês estão aqui no ensino médio, né, gente? No Brasil já pode votar a partir dos 16 anos de idade. E aí, você tirou seu título de eleitor, seu título de eleitora? E eu perguntei isso lá no início do ano, né? Justamente, olha lá as entrevistas. Será quais são as propostas desses candidatos para o meio ambiente? Tá certo? Vamos ficar de olho, gente. Olha aqui as referências, né, da nossa primeira parte, justamente para que saiba que a gente aqui é uma ciência. Aí eu não estou aqui tirando informação da minha cabeça não, viu? Vamos se ligar. Então, agora vamos aqui, ó, sustentabilidade, né, e a ética empresarial, como a gente já discutiu aqui nas nossas aulas anteriores, em que a ética empresarial, gente, nós temos 5 dimensões da ética empresarial: a sustentabilidade, o respeito à multicultura, o aprendizado contínuo, a inovação e a governança corporativa, né? Então, a sustentabilidade, ela está aqui dentro, né, para uma abordagem. E a sustentabilidade e o respeito à multicultura é como abordar. E o aprendizado contínuo, a inovação, a governança corporativa, é justamente como que ela pode ser desenvolvida dentro daquela empresa. Então, bora analisar aqui a sustentabilidade, em que a gente está falando sobre responsabilidade ambiental. Lembrando que a sustentabilidade ela tem uma relação direta, né, com as questões econômicas, sociais e ambientais, gente. Então, de acordo com o Tashizawa, em sua obra Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa, responsabilidade ambiental é um conjunto de atitudes individuais ou empresariais voltadas para o desenvolvimento sustentável do planeta, gente. Então, são atitudes, né, que são individuais, coletivas e empresariais, quando a gente tem uma consciência de que forma que nós estamos impactando o planeta. Então, essas atitudes, a gente leva em consideração também o crescimento econômico, a proteção do meio ambiente, pensando nas gerações futuras, mas também pensando no presente. Porque a gente tem muito aquela ideia de que todo esse uso desenfreado dos recursos naturais só vai ter um impacto daqui a 1000 anos, e não. Nós estamos sofrendo o impacto já hoje, gente. Tá certo? Então, quero que vocês se liguem nisso. A questão da sustentabilidade, ela não é fundamental, ela não é importante apenas para as gerações futuras, mas ela é importante aqui, no agora mesmo, tá certo? Então, olha aqui a sustentabilidade nos 3R, que é reduzir, reutilizar e reciclar.
Então, reduzir é o quê? São ações que reduzam o consumo de bens e serviços, visando a diminuição da geração de resíduos e, consequentemente, a redução do desperdício. Vocês já tinham ouvido falar aqui nos 3 R's, gente? Coloca aí para mim no nosso bate-papo. Do reduzir, a gente tem o reutilizar, que é oferecer um novo propósito ao produto que seria jogado no lixo. E a gente tem muito isso do reutilizar, né? A prova disso aqui eu acho que é algo cultural no Brasil. Quando acaba o refrigerante, o que, que a galera faz? Pega a garrafa e vira água, né? Garrafa de água em casa, né? Na casa de vocês é assim também? Coloca aí no bate-papo. A gente pode dizer que isso aí é reutilizar, né? Porque seria uma garrafa PET que ela iria para o lixo e ela acabou sendo reutilizada. A gente também tem muito artesanato que é feito com material que poderia ir para o lixo, né, gente? Principalmente a garrafa PET. É um produto que é muito utilizado nesse artesanato. Eu lembro que um tempo atrás, não sei se foi no ano passado, que a árvore de Natal da cidade de Teresina ela era toda feita com garrafa PET. É uma forma de reutilizar algo que seria jogado no lixo, não é isso? Aqui dentro do reutilizar, por exemplo, uma roupa que não te serve mais, que está apertada ou está afogada, passa para frente, gente. Reutiliza, dá um novo segmento, dá uma nova utilização para aquela roupa, né? A blusa que a gente não usa mais, geralmente vira pano de chão em casa, né? É isso, né? As pessoas elas vão utilizando aquilo ali, porque não dá para virar lixo, tudo ir virando lixo, né? Olha, o reciclar é um processo de materiais por meio de sua transformação físico-química para a produção de um novo produto. Também aqui a questão do reutilizar é bem comum a gente ver as garrafinhas de água, às vezes coloca, né? Olha, essa garrafinha foi feita com outras garrafas, então foi reutilizado. A garrafa PET ela é muito, né, utilizada dessa forma. A garrafa de refrigerante, de cerveja, que é retornável, né? Aquilo ali é um vidro. Pode ser lavado, utilizado novamente. Então, são medidas que são bem interessantes para que a gente possa, né, ter mais cuidado com o lixo que a gente produz. Então, lembra aí dos 3 R's, tá certo? Reduzir, reutilizar e reciclar. Bom, aqui o desenvolvimento sustentável, gente, é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. Então, é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o presente e para o futuro, né? O desenvolvimento sustentável ele tem uma base social, uma base econômica e ambiental, gente. Essas 3 questões aqui, elas estão, ó, interligadas, tá certo? O desenvolvimento sustentável é os estilos de vida, os negócios, as atividades econômicas, as estruturas físicas e as tecnologias devem manter os ciclos da vida, né? Então, vamos oferecer às futuras gerações humanas e dos outros seres as mesmas oportunidades que a gente teve. É por isso que é muito importante que a gente pense no coletivo, né? A água, o ar e o solo são mais do que matéria-prima. São elementos geradores de vida, gente. Não é só um elemento da natureza. Como é que a gente vai viver sem tomar água? Como é que a gente vai viver sem o sol? Acabou, porque primeiro, sem sol, os animais começam a morrer. A gente não tem como, né, gente? A gente precisa do sol, da luz solar, para também gerar vitaminas dentro do nosso corpo. Então, se a gente não tem cuidado com isso, é claro que a gente vai sofrer as consequências, né, no futuro, não. A gente sofre as consequências no presente já, né? Essa falta de saneamento básico, de tratamento de água.
Então, pensar justamente nas gerações que vêm futuras, né? Então, agora eu coloquei aqui algumas dicas sobre o desenvolvimento sustentável, né? Por exemplo, minimizar a utilização de materiais na produção de bens e serviços, né? Diminuir a utilização de energia, a diminuir a quantidade de agentes que são tóxicos, que são despejados dentro dos mares e dos rios, né? Porque, gente, se o esgoto que a gente produz na nossa casa, ele não é tratado, ele é despejado dentro do rio, está poluindo o rio e depois está poluindo os mares também, porque tudo quanto é água corre para o oceano, né? Corre para o mar. Então, fica uma bola de neve, né? De poluição. Também é muito importante que a gente recicle os materiais, que a gente, olha, aumentar a utilização sustentável dos recursos renováveis, estender a durabilidade dos produtos, aumentar a durabilidade dos bens produzidos, né? Olha, se para produzir um carro, gente, gasta 400.000 litros de água, é muito impressionante, né? É uma quantidade absurda de água e todo ano a galera quer trocar de carro, né? A gente vive dentro de um sistema capitalista em que a gente está em 2022, mas os carros da linha 2023 já estão saindo. Então, eu ainda tô lá com o meu carro de boas, ele tá funcionando, só que já lançaram um carro melhor, um carro mais atual. Então, não necessariamente melhor, mas um carro mais atual. E aí eu já crio um lixo. Ah, professora, mas tu vai vender o carro, ele vai passar adiante mesmo assim, gente. Certo? Então, que a gente possa realmente pensar em bens que são mais duráveis. Tudo bem, tem a questão econômica. Muitas vezes a gente não tem o poder aquisitivo para poder fazer uma escolha como essa, né? Que ao invés de eu ir ali comprar uma roupa que ela é mais barata, a roupa do camelô que ela é mais barata e ela vai durar pouco tempo, seria muito mais interessante que eu fizesse, né? Que eu utilizasse uma roupa de uma marca que tem essa responsabilidade com o meio ambiente, né? Que gaste menos água para produzir aquela blusa de algodão que a gente viu aqui, que tenha também responsabilidade com as pessoas que estão produzindo aquele produto. É claro que por isso mesmo que a sustentabilidade ela depende da questão econômica, porque se eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir comprar aquela marca que tem responsabilidade com o meio ambiente. E, gente, as marcas que têm essa responsabilidade geralmente são roupas que são mais caras, né? Então, entra mais uma vez a questão do poder aquisitivo, da educação, né? As pessoas que nunca, por exemplo, ouviram falar em um movimento vegano, que geralmente também são as pessoas que não têm tanto acesso à informação, ao conhecimento, né? Então, até a questão da informação, ela está aqui inserida dentro da ideia do que é a sustentabilidade. Olha aí, promover a educação, gente, dos consumidores, para que a gente consiga fazer um uso mais racional desses recursos. Olha, ainda dentro do desenvolvimento sustentável, é recuperação das áreas degradadas. É muito importante que a gente tenha métodos, né, mais eficazes para a exploração dos recursos naturais. É preciso ter técnicas para o reflorestamento. Uma das grandes questões aqui no Brasil é o desmatamento, gente. E desmatamento não tem a ver com queimadas, né? Porque a galera aí quer desmatar a Amazônia e fica dizendo, tá desmatando a Amazônia porque o povo tá fazendo queimada. Gente, pelo amor de Deus, não é o agricultor, não é o indígena que tem a técnica da queimada desde antes da chegada de Cabral ao Brasil que tá acabando com a Amazônia não, tá, minha gente? Lembra da fotografia que eu coloquei aqui na aula de dimensão, que a gente viu a Amazônia como ela era 10 anos atrás e como ela é hoje, né? O Brasil agora é conhecido como um dos países que mais acaba com a Amazônia, né, gente? Com o seu meio ambiente. Então, é outro ponto que a gente precisa aqui refletir.
aqui os estudos, é preciso ter estudos de risco, de impactos ambientais. E a gente tem cursos, né, tecnológicos, como gestão ambiental, agronomia a gente tem também. Então, é justamente os profissionais que são responsáveis por desenvolver todos esses estudos que envolvem aqui o meio ambiente. Legislação também é algo fundamental aqui quando a gente fala em responsabilidade ambiental. É preciso ter uma legislação específica para o meio ambiente, né? No Brasil, segundo o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, todos têm direito, olha aqui, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, gente, é um dever nosso, está lá na Constituição Federal de 1988, que a gente precisa proteger, que a gente precisa preservar o meio ambiente que nós estamos inseridos. E isso aqui não é dever somente do poder público, é dever de todos os indivíduos que estão ocupando uma sociedade. Olha que a legislação, o IBAMA, os governos, gente, eles criaram, né, uma legislação específica quando envolve as atividades sociais e econômicas, né, respeitando o meio ambiente. Então, por exemplo, se uma empresa ela for instalar numa determinada região ou expandir as suas atividades onde já está instalada, ela deverá cumprir os dispositivos legais que tratam da proteção do meio ambiente, né? Então, é muito comum, por exemplo, um supermercado. Aqui na cidade de Teresina, a gente teve um supermercado, quando ele vai ser levantado próximo de um rio, é preciso ter um estudo do solo, gente. É preciso ter um estudo, é preciso ter um acompanhamento de um órgão ambiental, como o órgão fiscalizador, que é o IBAMA, que é o Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, né? Não dá simplesmente, então eu tenho uma empresa e eu vou lá levantar uma empresa, uma indústria em qualquer lugar. É claro que não, é preciso existir um estudo para saber se aquela empresa ela tem condição, aquela indústria, de ser levantada naquele território. Pode ser uma escola, pode ser um hospital, pode ser uma casa de show, um clube. Tudo precisa ter um estudo para saber se aquilo ali, de que forma que vai impactar o solo, tá certo? Então, a missão do IBAMA é proteger a natureza, é garantir a qualidade ambiental e a sustentabilidade, né? E o IBAMA, gente, ele executa o controle e fiscalização ambiental nos âmbitos nacional e regional por meio de ações que são concretas, né? E olha que o IBAMA, ele está sendo aí todo desarticulado, né, nessa atual gestão brasileira. A responsabilidade ambiental, como a gente viu, ela não é somente uma responsabilidade de uma empresa ou uma responsabilidade do coletivo. A responsabilidade ambiental, ela também é individual. É a responsabilidade de cada um de nós que estamos aqui ocupando esta sociedade. Então, a gente pode ter ações pessoais voluntárias, né, a gente justamente tendo um cuidado, como que a gente descarta o nosso lixo. E o objetivo principal, gente, é que as pessoas, a gente pode agir de uma maneira responsável, protegendo o meio ambiente. Não tem como a gente ficar também só cobrando do poder público, só cobrando das empresas. A gente precisa ter uma consciência. A gente precisa se ligar que isso aqui impacta de uma forma direta também a forma como a gente vive aqui dentro da sociedade, né?
Então, olha aí a responsabilidade ambiental, alguns avisos, né, dentro de uma empresa, por exemplo, olha, nada de copos descartáveis, né? Muitas vezes dentro das empresas é sugerido que você adote ou o copo descartável, que você adote a sua garrafinha, né? Justamente para reduzir a quantidade de lixo. É interessante economizar a água, a energia elétrica, porque, gente, nenhum tipo de recurso é infinito, né? Uma hora esse recurso ele pode acabar. Então, por exemplo, vamos evitar ficar tempo demais no banho, deixar a torneira aberta sem nenhuma necessidade, né? Manter as luzes acesas enquanto não estiver ninguém usando, ou deixar plugada na rede elétrica as tomadas de equipamentos que nem estão sendo utilizados. Então, é claro, né? Lembrar, professora, mas para fazer 1 quilo de carne, a galera usa 15 mil litros. Eu só estou usando aqui a água do meu banho. Tudo bem, mas vamos ter consciência, gente. É interessante até para você. Porque se tu economizar água, tu economiza energia, tu também vai ter uma redução aí do valor que tu vai pagar no final do mês, né? Então, é bem interessante. Olha aqui a responsabilidade individual, né? Consuma de forma consciente. Muitas vezes a gente compra uma quantidade absurda de roupa, de sapato, que tu nem vai utilizar aquilo ali. Então, por que que tu está comprando tanto? Isso também é uma atitude de sustentabilidade, que a gente não saia comprando esses produtos de uma forma desenfreada, mas que a gente tenha cuidado, que a gente tenha responsabilidade de fato comprar aquilo que a gente está precisando, porque lembra a quantidade de água que é gasta para fazer uma camisa de algodão, né, gente? Então, se pergunta, por que que eu vou comprar? Será que eu estou precisando dessa camisa? Será que eu não tenho já camisa demais na minha casa? Será que eu realmente preciso disso? Será que isso vai servir? Será que eu realmente vou contribuir para o meio ambiente? Né? Aqui tem a dica, né, de deixar o seu carro em casa, né, utilizar mais vezes o transporte público, a bicicleta. Aí a gente precisa ter um olhar voltado para a realidade, que, por exemplo, aqui na cidade de Teresina, a gente, desde essa pandemia, até antes, né, o transporte público era um grande problema, né? Então era muito complicado. Pegar ônibus, gente, como eu disse aqui para vocês, né? Eu moro aqui a quase 1 hora de distância do canal Educação. E eu vinha de ônibus para o canal Educação e era muito difícil. Com a integração, eu pegava 3 ônibus para chegar no meu trabalho, gente. Imagina eu pegar 3 ônibus para conseguir chegar aqui no canal Educação 7 horas da manhã. É muito difícil, né? Então, eu nem tenho coragem de dizer, às vezes, para a pessoa: ah, não, deixa teu carro em casa, vem trabalhar de ônibus. Não tem nem ônibus. Hoje mesmo aqui na cidade de Teresina, a gente praticamente não tem ônibus nessa cidade. E eu sei também, porque na porta da minha casa, a gente é uma parada de ônibus. E não tem ônibus não, viu? É difícil, tá certo? Então, isso aí é complicado. Por isso que envolve a questão social. Como é que eu vou deixar meu carro em casa e vir de ônibus trabalhar se não tem ônibus, gente? Ah, professora, eu venho de bicicleta. Aí também ainda também é complicado, né? Tem um trânsito, né? A gente não tem ciclofaixa, né? Isso não tem ciclovia, isso. A gente não tem ciclovia na cidade que seja suficiente. Eu acho que da minha casa para cá, se eu tiver ali pelo menos 2 quilômetros de ciclovia, é muito. É muito, porque eu só pego uma faixa, um período, uma partezinha ali que tem. Então não tem como, gente. Então aqui, por isso que a sustentabilidade ela é relacionada com questão econômica e com questão social, entendeu? E aí lembra disso, é muito importante, tá certo? Porque não tem como a gente fazer trocas se a gente não tiver uma estrutura econômica para garantir isso. Eu poderia vir de ônibus se tivesse um ônibus adequado, se tivesse ônibus realmente passando, que eu conseguisse chegar no meu trabalho no horário da minha aula. Porque para eu conseguir chegar aqui 7 horas da manhã, minha gente, eu tenho que estar às 5h20 da manhã na parada de ônibus. Porque senão eu não consigo chegar.
Olha, o outro exemplo aqui da dica, né? Reutilize folhas de papel. Sabe aquele trabalho escolar que você imprimiu no ano passado e está guardado no armário? No armário, acumulando poeira? Utiliza ele, né, gente? Aquele relatório que na tua empresa tem a folha, né? A galera utiliza como borrão, não é isso? Invista na reciclagem. Você já parou para ver o quanto de lixo que a gente produz diariamente? Olha o dado que eu dei aqui, né? Que só a cidade de Teresina produz 42 mil toneladas de. 42 mil toneladas, não, né? 42 toneladas de lixo. Não, agora eu não lembro qual foi o dado que eu dei. Acho que foi 1.000, né? 42 mil toneladas de lixo no mês. São Paulo, 20 mil toneladas. Gente, é lixo demais. É lixo demais, gente. Então, bora reciclar nosso lixo, né? É claro que aqui também entra o poder público, porque o que, que adianta eu fazer uma separação do meu lixo, colocar o meu lixo todo separado na porta da minha casa, se quando a coleta vem ela junta tudo? Não tem como, né? Aqui dentro dos supermercados tem a divisão de lixo. Então, eu, pelo menos na minha casa, eu tento fazer isso com o vidro, gente. É muito prejudicial a gente pegar um vidro, uma garrafa de vidro, jogar ali na porta para que a coleta, a galera que é gari, né, que retira o caminhão de lixo, né? É muito prejudicial aquilo ali, inclusive para os trabalhadores, é perigoso. Então, vamos separar o vidro, gente, o papelão. Pelo menos aqui, né, eu posso falar da cidade que eu vivo. Nos supermercados que tem um porte maior, tem a de separação do lixo. Eu faço isso já tem um bom tempo de levar o papel quando eu digo assim, as embalagens, né? Que a gente vai criando muita embalagem. É o saco do arroz, é o saco do lixo, é a garrafa do refrigerante, da cerveja, né? E a gente pode levar para esses supermercados. Então, procura aí na tua cidade se um supermercado na tua casa consegue fazer essa separação, tá certo? Aqui a gente tem alguns supermercados que fazem sim essa separação, é tudo bem divididozinho lá. Então faz isso, né? Uma possibilidade que você tem, justamente para que a gente possa reciclar, né? E a gente tem todo um trabalho, né? O vidro, o metal, o papel, o lixo orgânico, o plástico, né? Para que esse lixo ele possa ser reaproveitado, para que ele tenha uma outra finalidade, para que a gente não fique, a gente produz uma quantidade absurda de lixo, mas que a gente possa pelo menos pensar na possibilidade de reciclar, de dar um outro final para esse lixo, tá certo? Então, nós estamos aqui chegando ao final da nossa aula, coloquei aqui as nossas referências. Eu trouxe uma atividade, mas eu vou fazer assim, como toda aula, eu inicio a aula justamente respondendo exercício, a gente vai fazer assim, na próxima aula a gente relembra esse conteúdo respondendo os exercícios, tá certo, gente? Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês durante aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu trouxe aqui várias curiosidades para a gente repensar de que forma que a gente age dentro da natureza, a quantidade de lixo que a gente produz, para que a gente possa ter responsabilidade ambiental. E lembrando, né? A sustentabilidade, ela não envolve apenas questões ambientais, é uma relação com economia, com questão social e ambiental. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido. E na próxima aula eu já vou iniciar esperando todo mundo aqui para responder o exercício comigo. Eu vou responder só quando vocês estiverem aqui comigo, tá bom? Então, um beijo, um abraço a todo mundo. Eu fico muito feliz quando vocês estão aqui. Então, desejo a vocês uma ótima semana e a gente se encontra na nossa próxima aula. Então, beijos e até mais.